Amém, para recebermos a sua palavra, para sermos ministrados por Ele, para adorá-lo, para prestar a Ele um culto esta manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar, vamos estar meditando na palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu separei aqui 2 textos da palavra de Deus e que eu confesso aos irmãos que eu não sei por qual começar. Porque um diz uma coisa e outro diz outra coisa, dizendo a mesma coisa. Deu para entender? Estou a fim de te confundir essa manhã, mas de uma forma sã. É o chute. Amém. Pode baixar um pouquinho o retorno, por favor. Bom, mas acho que eu vou começar por esse daqui, ó. Isaías 46. E depois a gente volta um pouquinho. Separei 2 textos aqui na palavra que parecem ser contraditórios, mas não é. Para aqueles que estão ligados com o Senhor, que querem estar ligados, que querem estar no propósito de Deus, amém? A gente entende aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Aleluia. Isaías 46, a partir do versículo 9, vamos ler do 9 ao 11. Amém? Isaías 46, versículo 9. Vamos lá. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Aleluia, nosso Deus é soberano, amém, queridos? Oh, aleluia. Então, querido, o primeiro recado que eu quero te dar essa manhã é que já está determinado sobre a sua vida o propósito de Deus, aquilo que Deus quer fazer, porque desde o início, diz a palavra dele, ele anuncia o fim, amém? E o que Deus quer com isso? O que Deus quer falar conosco? O que está no coração de Deus a respeito de nós? Quais são os pensamentos do Senhor a respeito de cada um de nós? São pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. O que o Senhor quer é trabalhar em nossa vida, é que a gente venha, que nós venhamos passar por todo um processo com Ele, e os processos são necessários, as tribulações virão, as tribulações são necessárias. Deus muitas vezes nos abala, nos deixa abalados, sofremos algumas perdas, sofremos com algumas... em alguns momentos de nossa vida nós passamos por algum sufoco em alguma área, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, ministerial, em família. Deus deixa com que a gente venha ser abalado em alguns momentos, amém, queridos? Alguém aqui já foi abalado?
Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não nos abala para nos deixar caídos ou machucados. Deus nos abala para que o seu propósito se cumpra em nós, para que nós venhamos crescer diante dele, para que se cumpra a palavra dele em Isaías 41, versículo 20, para que todos vejam, saibam e entendam juntamente que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. É necessário deixar em nossas vidas, é necessário que nós deixemos para os nossos, aqueles que vêm atrás de nós, um legado, um altar de testemunho, queridos. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. E quando Ele fala conosco aqui, nesse texto, lembrai-vos das coisas passadas, meu irmão. Faz uma retrospectiva rápida aí na sua mente. Lembra de tudo que já aconteceu na sua vida. Lembra das lutas. Lembra daqueles momentos que você não queria ter passado. O que acontece? Passamos por momentos em nossas vidas que a gente preferia não passar, não é verdade? Sofremos perdas que nós não queríamos ter. Somos ensinados por Deus, talvez em alguns momentos em que a gente para, pô, mas Deus, está demais, não está dando, para isso aí, eu quero descer. Não estou afim de passar por essa pandemia. Já falei isso aqui, né? Você quando vai baixar lá um aplicativo, tal, alguma coisa, tem você vai no Google, ou tem lá um lance lá que você tem que tocar e aceita os termos. Termos e condições. Declaro que concordo. Você vai lá e toca e pá. Dá lá o ok. Não é isso? Você já leu tudo que está dizendo ali? Quem aqui já leu os termos e condições? Pois é, querido. Se a gente tivesse lido os termos e condições do ano de 2020, 2021, a gente não queria ter entrado, não é verdade? Eu não, estou fora disso daí, não vou concordar não quero, mas não tem jeito, é automático. Estamos passando por esse momento, mas estamos crescendo. A igreja do Senhor está se fortalecendo. Mas eu não queria estar passando por isso, eu queria estar continuando com aquelas atividades da igreja, eu queria estar continuando com, né, eu queria que aquela comunhão continuasse, não que estamos deixando de ter comunhão, mas muitas atividades pararam, tivemos que parar, coisas que pretendemos fazer, mas estamos segurando. A gente vai reunir, vamos reunir ali no Sinai, mas vai vir umas 20, 30 pessoas, não dá para reunir no Sinai com 20, 30 pessoas, tem que ir lá para o templo, e não, veio menos, então volta para lá, e o que a gente faz, onde é que a gente fica, como é que eu cumprimento meu irmão, será que eu posso abraçar, ou se eu tenho que dar um soquinho, se eu posso apertar a mão, o que eu faço? Estamos passando por um momento assim, mas queridos, Deus já estabeleceu o fim, Deus já sabe qual é o fim, Deus já sabe qual é o fim, já está estabelecido. Ele fala que eu o farei, e se Deus falou, Ele vai fazer, queridos. Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe como que vai acabar essa luta sua aí, Ele já sabe de todas as coisas, Ele já tem a ciência prévia de tudo isso. Mas Ele precisa de uma coisa, Ele precisa do seu empenho, Ele precisa da sua oração, Ele precisa da sua comunhão, Ele precisa que você se achegue a Ele. Mas Deus já sabe como vai acabar. Mas querido, se você está passando por essa luta, é porque Ele quer atingir um propósito na sua vida. Ele quer atingir um propósito em nossas vidas, e por isso Ele diz, lembrai-vos das coisas passadas, lembra de tudo o que aconteceu, olha até aqui o que aconteceu na sua vida, olha até aqui o que eu fiz na sua vida, olha para trás, queridos. Hoje você está aqui, quantas coisas aconteceram, quantos milagres aconteceram, que muitas vezes a gente não se apercebe, a gente deixa de olhar para o lado, a gente deixa de olhar para o nosso irmão. Há anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, não estou expondo, que todo mundo conhece aqui o nosso testemunho,
Eu e Fabiano nos encontrávamos muitas vezes numa boca de fumo. Olha o que Deus fez, Fabiano. Olha a sua família. Olha a nossa família. Olha onde nós estamos. É o homem, não é o homem não consegue fazer isso. Hoje, quando nos encontramos lá no Cavalão para pregar a palavra, é para orar por pessoas. Quando passo ali por Icaraí, muitos vêm falar, caramba, você se manteve. A última foi uma última manifestação que teve aqui, né? E em determinado momento, eu estava olhando ali, não tinha um pastor, não tinha ninguém. Pô, a igreja tem que ser representada aqui. Eu subi naquele trio elétrico, me chamaram, eu fiz uma oração declarando tal. E a hora que eu desci, né, vieram alguns conhecidos que eu não tinha visto ainda, falando, caramba, é isso aí, caramba, glória a Deus, pô, que bênção, estava faltando isso, tal. Sabe, queridos, as lutas estão vindo, as coisas estão acontecendo na nossa nação, o inimigo está intentando contra os princípios de Deus, e sabe quem que Deus levantou para manter isso? Você, eu, a igreja. Há um propósito, queridos. Precisamos sair mais fortalecidos. Mas a nação, né? Se você for comparar assim, é um disparate, né? Eu tão pequeno, uma nação, é com a sua oração que Deus conta, queridos. É você que foi designado para estabelecer os princípios de Deus. E eu vou te falar algo que Deus tem tocado no meu coração. Temos que evangelizar, temos que pregar para os perdidos, mas nós vamos passar um tempo agora, saindo dessa pandemia, e que nós vamos precisar pregar para os crentes. Porque muitos foram abalados. Porque muitos... em algum momento, não conseguiram entender o propósito de tudo isso. Porque muitas vezes a gente para e pensa, mas Deus, se o Senhor está no controle de tudo, por que que isso está acontecendo? Por que que o meu pai morreu? Por que que a minha mãe morreu? Por que que o meu irmão morreu? Por que que o meu amigo morreu? Por que que alguém foi ceifado? Queridos, é o propósito de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Assim, lembra lá, Gideão, que Deus chamou ele, Gideão, olha só, é contigo. E Gideão começou a arrumar um monte de desculpa, mas Deus, o Senhor está falando aí que é conosco, o Senhor é conosco, mas os midianitas estão vindo aqui, estão roubando a nossa comida toda, que negócio é esse? E Deus, Deus foi com a maior paciência com Gideão. E Gideão, toda hora ele falava alguma coisa, não, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Gideão, vai nessa tua força, Gideão. Gideão, vai nessa tua força, Gideão. Chega um momento em que Deus, eu acho que para calar a boca de Gideão, olha só, é porque eu sou contigo que você vai derrubar todos esses homens como se fossem um. É porque o Senhor é contigo que você vai vencer. É porque o Senhor é contigo que você chegou até aqui, que você está fazendo parte desse momento da história. É porque o Senhor é contigo que você está fazendo parte dessa igreja neste momento. E Deus vai usar o seu testemunho para que outros sejam edificados, aqueles que esmoreceram, aqueles que enfraqueceram, aqueles que não conseguiram entender bem o propósito de Deus. Deus vai usar você, o seu posicionamento, que se manteve firme, mesmo diante das circunstâncias, para trazê-los, para resgatar essas vidas, em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Deus vai usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, queridos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vou descer. O pessoal da mídia aí, vamos trabalhar um pouquinho. Tá, eu estou suando já aqui em cima. Está um fogo do Senhor hoje. Tem algo diferente acontecendo. Como eu disse, eu creio que um cenário profético está sendo formado aqui hoje. E Deus está te trazendo à memória. E Deus está falando com você hoje.
olha para as coisas passadas, olha o que eu já fiz na sua vida. Você seria capaz de vencer? Você seria capaz de vencer? Você seria capaz de vencer, Fernando e Mária? Pessoas aqui, tantos, Vanderlei, Luciano e Ingrid, o que aconteceu nessa pandemia, milagres na vida deles, testemunham sobre isso, sabe? Isaías e Sandra, aleluia. Quantos aqui eu posso estar, Valéria, testemunhos para contar, coisas acontecendo. Nilceia, nossa irmã Nilceia está ali, venceu, aleluia, glória a Deus, sabe? Pessoas que chegaram no momento de suas vidas difícil, casamento, abalados, tal. Olha o que Deus fez, olha o que está acontecendo hoje. Olha para a sua vida hoje, olha o que Deus está fazendo, queridos. Dá testemunho, Deus quer lhe mostrar, Deus quer usar a sua vida. E aí, num determinado momento, Deus vira para você também, que agora Ele falou, lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade, olha o que eu fiz. Meu irmão, o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo. O que Ele está dizendo é isso. Eu continuo sendo o mesmo, eu abri o mar vermelho. O povo passou o Jordão no momento mais caudoloso que estava ali, que estava brabo o negócio, estava ruim de passar, meu irmão. Eu abri o Jordão para aquele povo passar e conquistar a terra prometida. Mas Ele não poupou o povo dele de passar pelo deserto. Ou você acha que todo mundo que estava ali queria passar pelo deserto? Você queria passar pelo deserto que você está passando, que você passou? Porque a nossa natureza humana quer o favor de Deus. A gente quer pegar a coisa pronta. A gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E muitas vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus. E muitas vezes, e na maioria das vezes, é no deserto que Deus vai mostrar o que Ele quer para a nossa vida. É no deserto que Ele vai provar o nosso posicionamento, onde está o nosso coração. Vamos negociar ou não? Vamos permanecer firmes no propósito de Deus? Irmão, eu quero te dizer que se Deus te trouxe até aqui, se Deus te trouxe nesse momento, até esse momento, se Deus te trouxe hoje falando dessa igreja para o momento em que estamos vivendo, para o que está acontecendo, é porque Deus te quer aqui, é porque somos igreja, é porque somos irmãos, porque um vai somar com o outro e nós vamos estabelecer o reino de Deus. A igreja, Deus está deixando claro, a igreja, mesmo que possamos ser referências, mas a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de pastor, a igreja não é de evangelista, a igreja não é de mestre, a igreja não é de profeta, a igreja é do Senhor, e Deus estabelece os profetas, os mestres, os pastores, os apóstolos, os evangelistas. A unção está sobre a igreja. Fora da igreja não somos nada. Fora do propósito de Deus as coisas não andam, não dão certo. Precisamos entender o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, para o momento que estamos vivendo. E aí Deus chega e faz o seguinte, manda você ir lá agora em Isaías 43, vai lá, versículo 18. Ao contrário do que ele tinha falado no 46, lembrai-vos das coisas antigas. No 43, 18, ele fala simplesmente o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Uau! Deu para entender? Porque estou fazendo uma coisa nova, nesse momento eu estou fazendo algo novo. Eu vou colocar um rio no ermo, eu vou colocar um caminho no deserto. Uau! Aleluia! E se você for parar para entender, pelo menos eu pensando, eu não vejo muita lógica em você colocar um caminho no deserto. Eu preferi um rio no deserto. Amém? Você está no deserto. Aquele sol, aquele negócio escaldante, um rio para você dar um tibum é show, não é? Hã?
No ermo, sim, você precisa de um caminho para se guiar. Mas aí no ermo ele bota um rio. Vou contar para vocês uma experiência. Já estive 2 vezes na Amazônia evangelizando em comunidades ribeirinhas e tal. E teve um dia que a gente foi para uma comunidade chamada Limão Tuba. E tinha um pessoal ali que precisava ser evangelizado, tinha uma casa de um irmão que cedia a casa ali para fazer o culto e tal. Só que para chegar nessa comunidade a gente precisava ir pelo Igarapé, 1h30 pelo Igarapé. Então a gente estava num barco grande, éramos 12 pessoas dentro do barco, fora os pastores lá que estavam com a gente, éramos um total de umas 18 pessoas naquele barco. E o barco não passa pelo Igarapé, o barco navega no rio. A gente estava no rio Tapajós, a umas 12 horas de Santarém, mais ou menos, umas 12 horas para dentro ali da Amazônia, e vamos embora. Entramos na voadeirazinha, né, que é aquele barquinho pequeno, tal, com motorzinho, e pá, pelo Igarapé, pá, 1h30. Beleza, fomos durante o dia, espetacular. Todo mundo, né, curtindo aquele negócio todo. O barco furado, a gente com o negócio jogando água para fora, e entra água, a gente joga água para fora, 1h30 desse jeito, e vamos embora, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra. Chegamos na comunidade, né, e só aguardando o horário do culto, evangelizamos, falamos com um, com o outro, e daí, 7 horas estava marcado o culto. Eu já tinha ouvido o pastor lá falar, que estava pilotando o barco, que não dava para voltar para o barco à noite, porque é perigoso no Igarapé. Por quê? Tem cobra, a gente está no meio da Amazônia. Tem bicho, tem cobra que se pendura no galho, cai. Tem tronco no meio do negócio, você pode bater no tronco daquele, se machucar feio. Um monte de coisa pode acontecer. Né, o Igarapé ele tem uns caminhozinhos meio complicados. Então, numa outra vez já quebrou a hélice comigo no Igarapé, numa comunidade lá em Manaus. Mas essa é uma outra história, tem um monte de história. E, beleza, estamos lá, todo mundo. A gente levou a rede, porque lá onde você vai, você leva a rede. Que aí, para esperar, você amarra a rede numa árvore, num lugar tal, e fica lá na rede esperando. E aí, deu 7 horas, já estava aquela escuridão, iluminação é a lua, né, meu irmão? Você está no meio da Amazônia. E, beleza. Estamos lá e começou a chegar um pessoal. E a galera vai surgindo, você vê só aquele olhinho brilhando lá de dentro do mato, saindo. Daqui a pouco tinha uma galera. Umas 40, 50 pessoas e vamos embora. E toma ali louvor e pregação, vamos pregar. Eu lembro que aquele dia eu preguei, foi uma benção. Todo mundo que estava ali, que ainda não era convertido, se converteu. Eles começaram uma igreja, a Igreja da Paz lá de Santarém, começou uma igreja lá nessa comunidade a partir desse dia. Foi algo assim tremendo, muito impactante. E beleza, acabou o culto, todo mundo, né? O pessoal, da mesma forma que apareceu, sumiu. Cada um para dentro. A gente já com fome. Bom, e aí? Eu já sabia, mas eu fiquei quieto. Aí os jovens vieram me perguntar, pastor, o que a gente vai comer? O biscoito já acabou. Ih, rapaz. Eu estava com a galera só jovem, 18, 19, 20, 22 anos. Eu falei, espera aí que dá para overar. Eu não falei para eles, eu não sei nem onde que a gente vai dormir, meu irmão. Você está pensando em comida? Fica calmo, fica tranquilo aí. E aí o pastor veio e me chamou, que ele vinha, falava comigo, eu passava o recado para a galera, e ele falou, pastor, não tem como voltar, a gente vai ter que dormir aqui mesmo. Eu falei, aonde? Aí, na floresta. Vamos pegar as redes, vamos lá, todo mundo trouxe rede, não trouxe? Trouxe. Então vamos embora, vamos amarrar as redes aí na árvore e vamos dormir. Eu, beleza, tranquilo, chamei a galera, tudo jovem, ih, maneiro, vamos dormir no meio da Amazônia, tal. Eu falei, Mas o que a gente vai comer? Bom, agora vamos providenciar, pelo menos a gente já sabe que a gente vai ficar aqui, que a gente vai dormir aqui. Aí conversei com o ribeirinho lá, o cara saiu, dei uma grana para ele, voltou ele com umas 4 galinhas, vivas, óbvio, você está no meio da Amazônia. E aí pedimos, tinha as ribeirinhas lá,
Dá uma força para a gente aí, como é que a gente faz com essa galinha viva? Não dá, não sei nem depenar a galinha, não sei como é que é o negócio. Rapaz, tinha que ver a habilidade das ribeirinhas. Botou a lanterninha aqui, ó, e pá, depenando, tal. Daqui a pouco já jogou na água fervendo aquele negócio. Ó, na hora que aquela galinha saiu, era a galinha mais gostosa do mundo. Aquela aguinha rala assim, dura, né? Mas com fome, estava um negócio maravilhoso. Aquela farinha que eles têm lá, uma farinha amarela, né, que eles usam lá. A pastora conhece a Igreja da Paz, né, os pastores? Amém. E aí, uma saca de farinha desse tamanho, e eles são movidos a farinha lá, mano. E toma ali farinha e misturei aquela farinha naquela aguinha, e vão embora, e glória a Deus. A partir do momento que a fome vai passando, vocês já vão para essa galinha, aí tinha uma peninha assim do lado, né? Mas estava com fome. E aí, vamos dormir, vamos embora. Amarramos a rede nas árvores, tranquilo. Irmão, durante o dia, a floresta, a Amazônia é um calor, né, muito úmido e tal, mas à noite é frio, começa a fazer frio, começou a fazer frio. Eu estava com a blusa normal, né? Fechei a rede assim, vamos dormir. Aí deu umas 2 horas da manhã, eu lembrei, eu ronco. Aí, vou chamar uma onça, um negócio desse, eu estou no meio da Amazônia, mano. Sei lá que bicho que eu chamo, uma cobra, não sei o que é. Cadê que eu dormi? Eu olhava para o lado daquele jovem tudo dormindo, um frio, eu com frio danado, eu não conseguia mais dormir. Oh, meu Deus do céu, Deus guarda esses jovens aqui. Deus me guarda nesse lugar, não deixa eu dormir, porque eu vou roncar, vai vir uma onça. Né? Então, assim, quem que guardou? Foi Deus, meu irmão. Passamos um sufoco aquela noite, mas foi bênção. Jovem, tudo tá legal. O dia seguinte veio eles tirando foto, aquele negócio todo, meu Deus. Eu dormindo, olhando vocês. Eu não consegui dormir olhando vocês, com medo de vir uma onça comer a gente. E eles tudo dormindo, que maravilha. Queridos, passamos por isso. Passamos por algumas dificuldades. Mas o reino de Deus foi implantado. Muito legal aquilo que vivemos, foi show de bola, bacana demais. Hoje podemos dar testemunho. Cada um, tem gente que foi naquela viagem que está espalhado por tudo quanto é lugar do Brasil. Eles estão dando testemunho daquela viagem, do que aconteceu ali. Vimos milagres acontecer. Na Amazônia eu já vi perna dos outros crescer. Não sei se uma cresceu ou se a outra diminuiu. Sei que a pessoa era manca e saiu andando normal. Já vi gente voltando a enxergar. Gente que não enxergava, já vi cada coisa, já passei por cada momento ali da glória de Deus descendo sobre nós. Lembro de uma vigília que fizemos uma vez em Alter do Chão. A gente parou em Alter do Chão, que é um lugar muito bacana, no final, e vamos fazer uma vigília, vamos buscar o Senhor, tal, e aquele fogo descendo, uma presença de Deus, algo assim no meio do nada, meu irmão, no meio da Amazônia. Deus respondendo. Deus vai te responder aonde você estiver. Deus vai te responder no meio da sua luta. Deus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou, é o mesmo Deus, queridos. Ele vai te guardar em toda e qualquer situação. Ele não vai deixar com que você pereça. Agora, aprenda com esse momento. Aprenda com esse momento que você está vivendo. Aprenda com essa luta. Deus vai falar com você, esteja ligado com o Senhor. As suas antenas espirituais precisam estar trabalhando o tempo todo, queridos. Alguns aí, nesse meio tempo, foram parar no hospital. A apóstola Márcia, hoje não veio porque ela apresentou uma febre. Ela não estava muito legal de saúde, preferiu ficar em casa, o pastor ficou com ela, o apóstolo ficou com ela. Passou alguns dias no hospital, Deus falou com ela tremendamente. Pastora Carmen está aí também, estava no hospital, aleluia, glória a Deus, está aí. Está meio jururu ali ainda, mas aleluia. Deus trabalhou, não trabalhou? Deus deve ter, eu ainda não conversei, mas claro que Deus falou com ela ali, porque Deus não vai nos parar do nada. Deus não vai fazer você baixar a enfermaria à toa, querido. Vai ter um propósito para isso.
e Ele está fazendo algo novo. Tem coisas saindo à luz. Esteja aberto para esse novo de Deus. Durante tanto tempo temos falado aqui o novo de Deus, do novo de Deus, momento de transição. Algo vai acontecer, tem um novo tempo. As coisas estão acontecendo, só que a gente, muitas vezes, porque tem alguns anos, né, que a gente fala nisso, uns 3, 4 anos, 4 anos, Deus me deu uma palavra há um tempo atrás, falando de tempo de transição, sobre Eli, o povo chegando ali a Eli, as 70 palmeiras, as 12 fontes de águas, tudo aquilo, Deus falando daquele tempo de transição, do povo que havia chegado ali no Egito, quantos estavam saindo, as bases que foram formadas ali naquele lugar para aquele povo, sabe, querido? E eu achava que vai ser rápido. A gente acha que vai ser rápido, vai acontecer. Pô, mas eu não estou vendo acontecer. Queridos, as coisas estão acontecendo. Olha ao redor. As coisas estão acontecendo no mundo. As coisas estão acontecendo na nação. As coisas estão acontecendo na igreja do Senhor. As coisas estão acontecendo aqui na nossa igreja. As coisas estão acontecendo na sua vida. Deus está nos despertando, estamos amadurecendo, estamos entendendo o que é igreja, não tem mais tempo para aquele, o trique-trique, acabou, o rusco-fruscozinho, acabou aquilo. Não dá mais para ficar naquela de fufaz-fufio, não dá, irmão. É sério, vamos em frente, vamos seguir, vamos estabelecer o reino de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, vamos atender o nosso chamado, vamos servir a Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, aquelas lutas, agora a palavra é outra. Deus está atentando para outra coisa. Aquelas lutas passaram, eu dei vitória. Deus está falando isso. Aquilo passou, eu dei vitória. Mas eu ainda estou passando por uma luta. Amém, querido. Você está no seu momento aí de passar por uma luta, mas lembre-se que Deus está fazendo na sua vida, da sua vida, um altar de testemunho. Isaías 41, versículo 20, como eu falei, para que todos vejam, saibam, reconheçam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, porque é a glória de Deus. O Santo de Israel o criou. O Santo de Israel nos criou. O Santo de Israel nos trouxe até aqui, a esse momento. Vai na sua força. Vai nessa sua força. Que força? É na força do Senhor, queridos. Não sou eu, não é o meu braço forte. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu sempre cito ele, porque a gente precisa ter isso memorizado, né? Não é o nosso braço forte. Não confie o homem no seu braço. Não confie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Mas se contudo quer gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e misericórdia. Aleluia. Meu irmão, vamos nos ligar no trono de Deus, que está afirmado em justiça, em misericórdia, em poder. Precisamos buscar poder de Deus para mudar muitas coisas, para ser usados, para sermos vasos, para aqueles que irão chegar, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão conosco em algum momento, precisando de uma palavra, de um abraço. Como eu disse, muitos se enfraqueceram nesse tempo. Muitos deixaram com que as circunstâncias envolvessem. Não, mas eu preciso trabalhar, que o negócio está complicado, e não tem dinheiro, e está tudo mais caro. Meu irmão, está tudo mais caro sim, eu também estou pagando tudo mais caro. Todo mundo aqui está pagando tudo mais caro, aconteceu, é verdade. Efeito da pandemia, o mundo inteiro está passando por isso, não é só aqui no Brasil não. O mundo inteiro está passando por isso. E aí? Parou? E aí, não vamos fazer mais nada? Eu estou sem dinheiro, não dizimo mais. Aí vai dar ruim. Ofertar não, que eu vou ofertar. Vamos ofertar.
Aí pega a menor nota. Na hora de Deus te abençoar, que a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante, amém? Ele vai te dar além. Recalcado, sacudido, transbordante, mas ele vai na menor também. Sabe por quê? Porque é na medida que a gente mede, seremos medidos. É dessa forma. Ah, no dizimo, vai faltar alguma coisa, vai ter problema. Uma hora vai ter problema, porque abrirei as janelas dos céus. Se as janelas dos céus não estão se abrindo, é porque tem alguma coisa errada, tem uma febre aí no meio do caminho, né? A febre que eu me refiro é maldição. Muitas vezes nós temos maldições na nossa vida. Maldições que precisam ser quebradas. Eu estou fazendo, e vai aí até um recado para todos da igreja. Essas 7 semanas que está sendo feito, está falando muito com a gente. Pelo menos comigo está falando muito. Tudo que está sendo pregado, eu estou vendo a minha história passando por ali. Né? Já que é tempo de lembrar das coisas antigas, e também não considerá-las em alguns momentos. Tem sido pregado, falando de espíritos familiares, demônios, nossos antepassados, aqueles que pecaram contra o Senhor. E eu tenho lido a minha história, eu tenho visto tudo o que aconteceu na minha vida, eu tenho lembrado, Deus está me lembrando, eu estou no momento que Deus está me lembrando de muitas coisas. As promessas, o início de tudo, como é que foi, 20 anos atrás, queridos. Deus mostrando como cheguei, como que eu era. Sabe? E Deus foi me mostrando as coisas que aconteciam na minha vida. A minha mãe, por exemplo, talvez você vá se lembrar de algumas coisas. Minha mãe era espírita, eu vim me converter com 27 anos de idade. E minha mãe era espírita, tanto meu pai como minha mãe envolvidos com adultério até aqui. Meu pai sempre envolvido com coisas ilegais. Meu pai era um comerciante conhecido em Niterói. Não tinha necessidade. Aí sabe aquele negócio de que o fermento velho leva da massa toda? Sempre se envolvia com uma coisa errada. Sempre tinha algum problema e mais na frente vinha uma consequência. E às vezes eu até falo com a minha irmã, pô, mas veio tudo para cima de mim, você ficou... Né? Porque assim, a ilegalidade do meu pai gerou na minha vida, né, envolvimento com ilegalidade. Só que vai além, porque o inimigo ele quer sempre piorar a situação. Tráfico de drogas, uso de drogas, coisas ilegais. 171 era um 71 nato, querido. Dava um cheque na minha mão, era um problema. Então, o que meu pai se envolvia com ilegalidade veio sobre a minha vida, as coisas foram acontecendo comigo. Minha mãe, o envolvimento dela, morreu por causa de adultério, foi assassinada na minha frente, eu vi ela ser assassinada na minha frente. Envolvida com espiritismo. Lembro de pactos que ela mandava eu fazer no centro espírita. Eu não sei onde que eu ouvi o negócio de uma bala soft. Estavam falando aí, não sei se foi na internet que mostraram lá. Bala soft, eu lembrei, está repreendido em nome de Jesus, já tá quebrado isso, já foi renegado. E num determinado momento eu lembro que ela levou um monte de bala soft lá para o centro de Macumba, ela me levava junto. Aí manifestou um herê doido lá. Um demônio lá de criança, ela deu aquelas balas para a criança, pô, mas você vai dar para esse coisa aí, não vai me dar uma bala, eu novinho, né, eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu querendo a bala, quase tomando a bala do demônio, não pega não pode pegar a arma. Sabe o que o demônio fez? Safado, sem vergonha, ele pegou a bala soft, vermelhinha, que era de mão, que era a que eu mais gostava, ele pediu uma faca, quebrou a bala no meio, chupou a metade e me deu a outra metade. O que ele fez comigo? Ele fez um pacto, autorizado pela minha mãe, que era autoridade sobre a minha vida. Isso trouxe consequências sobre a minha vida. Todo envolvimento com prostituição e com adultério que meus pais, que minha mãe tiveram, para mim foi pior.
Eu me envolvi com todas as coisas. Meu pai fumava muito, minha mãe fumava. Eu não só fumava, como usava droga. E você vê que a coisa vai crescendo. Sabe? Demônio renovando o pacto. Por último, passei pela prova. Quando eu fiz 42 anos, foi um ano inteiro orando. Meu. Por quê? Meu avô morreu com 42 anos. Minha mãe morreu com 42 anos. Um amigo meu tinha tido um sonho, que nem crente era, de um demônio jogando faca em mim, falando que ia fazer comigo a mesma coisa que fez com a minha mãe. Eu estava amarrado, vai fazer não, está repreendido em nome de Jesus. E meus 42 anos foi orando o ano inteiro, mano. Está repreendido em nome de Jesus, não vou morrer. O demônio queria me matar, eu tenho certeza disso. O demônio queria me botar numa cadeia. Queria acabar com minha vida. Por quê? Por pactos, coisas que vieram do meu pai, da minha mãe, da minha avó, histórias de adultério, histórias de ilegalidade, tantas coisas. Sabe, queridos? Hoje eu estou aqui porque eu aceitei o Senhor. Eu mudei a minha vida. Eu não quero mais isso. Eu reneguei todo aquele histórico passado. Não deixei de gostar da minha mãe, do meu pai, de ninguém. Minha mãe, infelizmente, meu pai foi salvo. Minha mãe, infelizmente, desculpe a sinceridade, está sentada no colo do capiroto. Meu. Por quê? Porque foi a escolha dela, infelizmente. Mas Deus dá chance a todo mundo. E eu lembro que um pouco antes da minha mãe morrer, uma amiga dela, ela trabalhava aqui na Secretaria de Agricultura, minha mãe era fiscal da Secretaria de Agricultura. Uma amiga dela, que havia se convertido, hoje é pastora lá em Iguaba, pastora Ângela, chamou ela, pregou para ela, mostrou que ela estava errada. Eu lembro que ela chegou em casa revoltada, falando mal da pastora Ângela. Há pouco tempo, Deus até aprovou um encontro com o filho dela, que eu brincava quando era mais novo, e ele lembrou de toda a história, veio conversar comigo, muito legal. A gente estava pregando no encontro de casais, né? Numa igreja. Ela teve a chance. Deus levantou alguém para pregar para ela. Não aproveitou a chance? Cada um tem seu livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas ela teve a chance. Deus dá chance a cada um. Cada um de nós estamos tendo a nossa chance. Nós estamos passando por um processo para que Deus venha nos aprovar. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, ser aprovado por Deus. Se eu estou passando por essa situação, é porque mais na frente eu vou apoiar e vou ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu tenho um testemunho para contar, melhor que não tivesse, amém, queridos? Porque ninguém gostaria de passar por tudo que eu passei. Mas amém, sabe, não tem mimimi, Deus curou, perdão já foi liberado, tem o processo. Perdão precisa ser liberado, e você perdoar uma pessoa que matou a sua mãe, não é fácil. Mas, aleluia, aprove a Deus, está perdoado, acabou, glória a Deus. Estou livre. Estou livre, seja livre, queridos. Aonde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. E a liberdade vem com a liberação do perdão. A liberdade vem quando nós entendemos os propósitos de Deus e falamos, Senhor, eis-me aqui, eu vou nessa daí, eu vou fazer, eu vou cumprir o propósito. E aí Deus fala para você, olha só, acaso não percebeis, estou fazendo coisas novas. Sabe aquele deserto? Estou colocando um caminho lá, embora eu preferisse o rio, ele está colocando o caminho de Deus é maior do que os nossos, o caminho do Senhor é muito mais alto do que os nossos, entra por esse caminho, vai nele, meu. Está no ermo, Deus vai colocar um rio, mergulha nesse rio no ermo, deixa para lá, sabe, você pode entrar por um igarapé, mas se Deus mandar aí, sou eu que estou aqui nesse ermo, vai. Eu passei lá por aquele igarapé. À noite não deu para voltar, porque era muito ermo, não tinha iluminação, cobra e... complicado. Mas se Deus está falando para você, entra por esse caminho. As coisas passadas, passaram. Aquela ferida, eu tratei, esquece ela.
Larga aquele lance que você ficava se martirizando, botava debaixo do seu braço, ficava fazendo carinho. Acabou, vamos para frente. Morreu o assunto, esquece. Acabou, já tratei, a ferida foi feita, mas eu já liguei. Não é assim? Não é dessa forma? Agora entra no templo do Senhor, queridos, e adore, em nome de Jesus. Não sei tudo o que aconteceu, talvez você tenha sofrido uma perda. Assim como Davi sofreu uma perda, mas ele entrou no templo de Deus e adorou. Adore ao Senhor, Ele é soberano. Aleluia. Estamos nesse tempo, queridos. Muitas coisas aconteceram que gostaríamos que não tivesse acontecido. Por erro de pessoas, muitas vezes por erros nossos também, porque somos humanos. Falhamos. Mas uma coisa é certa. Algo que eu aprendi aqui, me converti aqui estou até hoje. Integridade e caráter eu aprendi aqui. Retidão eu aprendi aqui. Seriedade com as coisas de Deus eu aprendi aqui. E é aqui que eu quero estar. É aqui que Deus me plantou. É aqui que eu estou. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele está criando raiz em você aqui. E você vai dar frutos aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Esquece as coisas antigas. Não considereis as passadas. O Senhor está fazendo coisas novas. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a sua vida. Todos vão olhar e vão ver que a mão do Senhor o fez. Está sobre a sua vida. Tudo está sendo restaurado. Deus está dando a vitória. E se Ele não der a vitória, porque muitas vezes a gente só acha que Deus agiu se tiver vitória, né, queridos? Às vezes vem a perda. Mesmo que haja perda, Deus continua sendo Deus. E aí Ele te fala, lembrai-vos das coisas passadas. Num determinado momento Ele levou o povo, saindo do deserto, para um lugar chamado Pi-Hairote. Preguei sobre isso há um tempo atrás. Beco sem saída. Vamos ver se eu lembro. De um lado, Baal-Zefon, que significava Senhor do Norte, e aquela terra ali era a terra onde habitavam canibais, pessoas que se alimentavam de outras. Do outro lado era... Me lembra aí alguém? À frente tinha um mar, né? Estava ali o Mar Vermelho. Do outro lado, agora não estou lembrando o local, mas era um local onde haviam montanhas intransponíveis, não dava para o povo passar. E lembrando que eram umas 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Não dava para passar. À frente o mar, do outro está arriscado a ser comido. Atrás, o exército de Faraó chegando. E aí? Todo o povo ali, naquele lugar, num beco sem saída, talvez você esteja nisso. E aí Deus fala para você, exercita a sua fé. Pega esse cajado aí, toca na água. Pá, toca na água aqui. Você vai passar a pé enxuto. Você vai passar. Se o mar se abrir, você vai andar sobre as águas. Se você não andar sobre as águas, Deus vai te pegar e vai te colocar, vai te trasladar. O que eu sei é que Deus continua sendo Deus e Ele vai fazer. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Essa palavra que eu quero deixar. Primeiro, não vos lembreis das coisas passadas. Parece bem contraditório, né? Deixa isso para lá. Morreu. Aquilo acabou. Você subiu de nível. Agora coisas novas estão sendo feitas. E por outro lado, lembrai-vos das coisas passadas, os testemunhos. Aquilo que Deus fez, os milagres que você presenciou, os momentos na casa de Deus, onde você foi inundado pela presença de Deus, as palavras que você recebeu, as promessas. Lembrai-vos, em nome de Jesus, porque o Deus que falou tudo isso através de Isaías é o mesmo Deus que está aqui hoje.
e está empenhado na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Ele não te abala para te deixar abalado, Ele te abala para que haja crescimento e que o propósito dele se cumpra na sua vida. Essa luta tem um propósito, queridos. Em nome de Jesus, na força do Senhor, porque o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Em nome de Jesus, essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, vamos nos colocar de pé, ministério de louvor, aleluia, glorifique ao Senhor, você que recebeu essa palavra hoje, glorifique ao Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, ó Deus, a ti seja a honra, a glória e todo louvor. Cremos num Deus todo-poderoso, cremos num Deus de milagres, num Deus que não muda, que no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Oh, aleluia, Pai. Xeregandarabassuri andarabás. O Deus que coloca um rio no ermo e o caminho no deserto. Um Deus que nos conduz em toda e qualquer situação. Aleluia, aleluia. Um Deus que não vacila os seus pés. O Deus que não vai te deixar desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que está aqui hoje. Vamos adorá-lo. Coloca a sua vida diante dele. Eu não vou te chamar aqui à frente hoje, porque eu sei que